Então, é, o que é a TerraMind? Né? A TerraMind é uma plataforma de dados focada na telemetria da estação de trabalho do funcionário. Ela funciona ali como uma caixa preta que vai monitorar todas as atividades, aplicando regras e as regras tanto de compliance quanto de proteção às suas informações sensíveis ou confidenciais, ou propriedade intelectual, por exemplo. E a nossa plataforma, ela pode ser oferecida como um serviço na cloud da própria TerraMind, onde a assinatura provê os últimos 6 meses de retenção das gravações de tela e mantém os analíticos pelo tempo que você for nosso cliente, né? Temos também a nossa plataforma pronta para instalação no marketplace das nuvens locais da AWS e da Azure. E para os clientes que precisam ter os dados dentro do próprio data center, dentro de casa, a gente também tem uma opção on-premises pronta para ser importada para a sua infraestrutura de virtualização, seja ela Nutanix, VMware ou Hyper-V. E a nossa solução, ela vai funcionar através de um agente, que é uma aplicação, né, que vai instalada ali na máquina do funcionário, que pode ser Windows ou Mac. E esse agente ele tem duas modalidades, né? Ele pode ser o agente revelado, onde o funcionário ele interage com a aplicação para iniciar e finalizar o seu dia de trabalho, né, tendo a opção ali também de selecionar qual tarefa ou qual projeto a pessoa está trabalhando. Né? E nós também temos o agente oculto, que é o mais utilizado pelos nossos clientes hoje, e esse agente ele pode ser instalado de forma remota e silenciosa na máquina do funcionário, utilizando ferramentas ali como o Microsoft Intune, o System Center, a GPO do Active Directory, ou no caso das máquinas Mac, utilizando a aplicação Jamf. E o agente oculto ele vai monitorar o usuário do login até o logout, né, sem a necessidade de nenhuma interação com nenhuma aplicação. Esse agente ele é feito para ser bastante leve, para não interferir na utilização da máquina durante o trabalho. Então ele vai consumir ali aproximadamente 1 a 3% apenas da CPU, 32 a 64 MB de memória. Ele só vai utilizar o armazenamento local se você ligar a gravação de vídeo offline, quando o funcionário está sem conexão. E ele tem a utilização de rede ali, a banda de rede limitada, entre 20 e 40K por segundo, justamente para não interromper ali, não interferir na experiência do usuário com a máquina. E esse agente, ele vai trabalhar gravando as atividades e aplicando as regras, independente de conectividade aqui com a nossa plataforma. E ele sincroniza os dados com a plataforma na hora que o funcionário fica online de novo. Então, a TerraMind ela vai trabalhar ali como uma caixa preta da máquina do funcionário, onde a gente vai mapear quase 650 mil pontos de dados para trazer para você insights sobre a gestão da sua força de trabalho, um mapeamento bem profundo das atividades e das horas trabalhadas, e com isso também vai auxiliar na otimização dos processos de negócio, quanto protege a informação e reforça também as regras de compliance. E a fundação da TerraMind, né, é a análise de comportamento do usuário. Né, é ir ali muito além dos cliques, muito além só do dado bruto. Né, é realmente analisar o contexto e por que as coisas estão acontecendo. Né. E a análise de comportamento que a TerraMind faz, ela funciona como um atendimento médico ali para sua empresa. Né, ela está ali para ajudar você a diagnosticar o problema e para isso o médico, numa consulta, ele não vai olhar apenas um sintoma isolado, ele vai olhar ali um conjunto de sinais. E no compliance, para a gente é a mesma coisa. Então, a análise do comportamento vai funcionar como um check-up das comunicações, onde a visibilidade e as ações proativas vão ser usadas para prevenir aí problemas futuros. Né? Então, isso vai acontecer como? Através da coleta de informações sobre as atividades do endpoint, detecção de riscos internos. Então, a TerraMind tem diversas regras que ajudam na detecção e no bloqueio dessas ameaças. Né? Um sistema de alertas também, onde a gente está ali informando o setor responsável ou a pessoa responsável sobre aqueles alertas que estão acontecendo na máquina do funcionário. Atribuição de regras por perfil, por departamento, por cargo. Então, a TerraMind ela é extremamente customizável. Você consegue tanto segregar quem você vai aplicar a regra ou não, o que é produtivo para um grupo, o que é improdutivo para outro, o que o acesso é liberado para um grupo
grupo, que o acesso é liberado para o outro. Tudo isso pode ser feito de uma forma muito simples na nossa interface. E uma coisa muito importante, a TeraMind ela vai trazer uma investigação rápida, né, com dados na ponta dos dedos e a gravação de tela contínua dos acontecimentos que vai prover contexto. Esse é um grande diferencial da TeraMind. Hoje, o líder de TI que está investigando, de cyber que está investigando o incidente, ou o líder de compliance ali, que está com uma quantidade de casos para analisar, eles precisam de pessoas ali para fazer aquela análise, né? E geralmente essa análise ela vai demandar ali que essa pessoa ela acesse diversos sistemas para coletar logs, vai coletar ali diversas capturas de tela, né? E uma coisa importante é que a captura de tela, né, a foto da tela, ela não te traz contexto sobre a situação. E a gravação contínua de tela vai te trazer, né? Então, essa pessoa ela vai ter que fazer esse tratamento desses dados para poder chegar num relatório que ele vai te entregar, para poder gerar ali uma decisão em cima daquele relatório. E esse tempo médio de resolução de incidentes, geralmente ele é alto nas empresas. No momento que aconteceu ali, seja o vazamento de informação, seja o assédio moral, o assédio sexual ali nas comunicações, o tempo de resolução desses incidentes é muito alto. E a TeraMind, ela traz aqui para você uma investigação muito rápida, onde você, com alguns cliques, alguns filtros, você tem acesso ali a tudo que está acontecendo naquela estação, para poder tomar suas decisões e também melhorar as suas regras, né? E ela também vai trabalhar com a aplicação de regras proativa. Então, a ideia é que a gente não vai dar só visibilidade, a gente também vai prevenir situações de acontecerem. Seja o vazamento de informação, onde o funcionário de um setor X tem acesso aos dados de um setor Y e ele tenta vazar aqueles dados, né? Seja numa situação de assédio moral, assédio sexual ali. No momento que a TeraMind detectar as palavras-chave, a gente consegue aplicar uma ação na estação para evitar que aquela mensagem saia, para evitar que aquele acesso aconteça, para evitar que aquela informação vaze. Então é muito importante que você cria um sistema onde você não precisa ficar dando manutenção nele e ir entrando para verificar os alarmes toda hora, né? Ele está te informando por e-mail e ele está aplicando as regras ali proativamente para evitar essas situações. Então, quando a gente fala de compliance, de gestão de risco psicossocial nas comunicações, a TeraMind tem uma ferramenta aqui muito poderosa, que é a lista compartilhada. Então, nas listas compartilhadas, a gente consegue mapear automaticamente interações tóxicas, né? Seja nas comunicações, seja num arquivo em movimento ali na máquina. Isso significa que você vai ser alertado, né, antes e vai prevenir ali situações que poderiam evoluir para um processo trabalhista, para uma crise maior, né? E com essa funcionalidade, vai ser possível a gente mapear expressões referentes a assédio moral, assédio sexual, discriminação contra minorias, fraudes, ameaças, né, de processos ou ameaças de violência, palavrões, palavras de projetos confidenciais, informações sensíveis, propriedade intelectual e até na parte de segurança o compartilhamento indevido de credenciais, né? Agora, é muito importante a gente diferenciar a percepção de invasão de privacidade, né, da percepção de segurança de uma empresa, né? Porque quando a gente vê esse tipo de monitoramento, as pessoas, a primeira coisa que elas pensam, se o funcionário que vai ser monitorado, ele pensa, pô, estão olhando ali o meu WhatsApp, né? E na verdade, não se trata disso, né? Se trata de criar ali uma cultura, uma certeza de que na empresa que eu trabalho, eu não vou ser assediado sexualmente ou moralmente, nem discriminado por quem eu sou através das ferramentas de trabalho, né? As ferramentas de comunicação ali da empresa. E além do mapeamento dessas interações tóxicas nas comunicações, o nosso monitoramento também pode prevenir o vazamento, né, de dados nas comunicações, utilizando o nosso framework de segurança MITRE-ATT&CK, onde a gente já tem ali diversas regras para impedir esses vazamentos. Então, essa que é a verdadeira transformação dentro do ambiente de compliance de cyber, né? Não é usar a tecnologia para vigiar, para ser o Big Brother, né? Mas para garantir ali um ambiente de trabalho mais ético, mais saudável e mais seguros também, né? Então, agora eu vou falar rapidamente sobre 3 casos de uso reais, né, que podem ser
mapeados durante uma prova de conceito gratuita da Teramind, que eu vou falar para vocês um pouco mais para o final também. Então, o primeiro caso de uso, esse é um caso que a gente pegou aqui num grande cliente, que a gente fechou uma venda de Teramind tem, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, né? Onde uma grande empresa, né, uma indústria do setor de eletrônicos, teve ali o presidente da empresa, o CEO, pediu para, né, o compliance instalar essa ferramenta na empresa para poder mapear ali tanto desvios de compliance quanto a produtividade da empresa. E durante esse período de testes, a gente pegou ali alguns casos interessantes. O primeiro deles ali foi o do acordo de silêncio. Então, nesse caso, um funcionário dessa empresa, ele recebeu R$ 10.000 a mais de bônus de participação nos lucros. E aí, por algum motivo, pelo Teams, esse funcionário resolveu informar o erro ao gestor e falar que ele estava pensando ali em não devolver. E por algum outro motivo, né, o gestor falou para o funcionário ficar em silêncio, pois ninguém do RH vai perceber. Então, como que a Teramind age nesse momento? Né? Ela vai monitorar as conversas de texto nessas plataformas como Teams, né, utilizando ali o sistema de listas compartilhadas, vai detectar palavras ali relativas à fraude, né, valor maior, não contar, um cafezinho, um boleto, né, um a mais, né? E no momento que a regra é violada, o sistema não só vai registrar a conversa, né, como vai fazer ali a gravação de tela e dos metadados dessa sessão, e vai fornecer uma trilha de auditoria completa, né, incluindo o momento exato que o gestor concordou ali com essa omissão. Né. Então, esse é o tipo de caso que não teria sido descoberto ali, né, sem essa prova de conceito utilizando o Tramind. E a fraude, o interessante é que essa fraude ocorreu num período, né, a pessoa recebeu esse valor a mais, num período anterior à POC, e depois que a gente começou a POC ali no cliente, ele teve essa conversa com o gestor e o Teramind foi capaz de capturar ali aquela conversa. E a partir dali foi criada uma trilha de investigação baseada nessa auditoria. Né. O segundo caso de uso, né, é uma fraude no compliance. Nessa mesma empresa, né, foi uma situação bastante interessante, onde, repetindo, o presidente da empresa pediu a um analista de compliance que instalasse Teramind, e durante esses testes, o analista de compliance pegou ali um alarme do chefe dele do setor de compliance, né, onde o mesmo estava ali combinando por fora, né, uma comissão para aprovação de um contrato, né, no valor de R$ 350.000, utilizando o endpoint da empresa com contas pessoais de aplicativo de mensageria, né, no caso ali um WhatsApp. Né? Então, esse caso é mais grave ainda. Né? O analista de compliance, que é a pessoa que, o chefe de compliance, ele deveria proteger a empresa, né, ajudar a empresa a estar dentro da lei e cumprir as regras, está usando um aplicativo de mensagem pessoal no endpoint da empresa para negociar uma fraude, trata um valor desse. Né? Aqui, a Teramind, ela transcenderia, né, as ferramentas normais aí de DLP, de análise de comportamento, e com as nossas listas a gente conseguiria ali identificar termos em relação à fraude, à corrupção, né, e à linguagem de risco. E a Teramind vai monitorar o uso da aplicação do WhatsApp, detectar essa combinação de palavras e disparar ali um alerta imediato. E se a regra de risco for alta, né, se a regra tiver ali um risco alto, o sistema pode ser configurado, por exemplo, para bloquear o envio dessa mensagem que contém, né, a frase de alto risco, ou até bloquear e encerrar ali a sessão do usuário, para evitar que ele continue com aquele comportamento. E o terceiro caso, a gente tem aqui uma situação que o Teramind não estava presente, porém o Teramind poderia ter ajudado a evitar. Né? Saiu na mídia um caso de uma grande telecom aí nos últimos 3 meses, onde um funcionário ele se indispôs com o cliente, né? E ali gerou uma situação onde o risco reputacional é explosivo, né? Então, esse funcionário do atendimento se indispõe com esse cliente durante uma chamada, né? E após a ligação ele tem ali um acesso de raiva, acessa o sistema de cadastro e no campo de observações do nome do cliente ele inseriu uma injúria racial.
E o cliente, na hora que recebeu a conta de telefone em casa, ele viu a ofensa do lado do nome dele. Então, o dano a isso é imediato, é público, é devastador, porque isso daí já vai direto para o TikTok, para o Facebook, vai parar no jornal, vai parar no Twitter, e aí a empresa já, o nome dela já foi ali arrastado na lama por causa de uma atitude dessas, né? Então, a Teramind vai permitir que você proteja a sua marca antes que esse dano ocorra. Então, no sistema de listas compartilhadas, a gente pode incluir ali termos ofensivos e de discriminação contra minorias, né, incluindo esses termos de injúria racial. E quando o funcionário digita a injúria no campo de cadastro, a Teramind faz duas coisas. Né? Ela vai alertar, né, com uma gravação de tela ali para o setor responsável, o setor de compliance, né, no caso, e o supervisor da pessoa, e ela vai usar o bloqueio de ação para impedir que o funcionário clique ali no salvar, né, no cadastro que contém essa palavra aí que está proibida na lista. Né? E dessa forma, a gente ajuda a preservar a reputação da empresa. Então, esses são os 3 casos de uso que eu queria mostrar para vocês, mas a gente também vai ali além do compliance tradicional. A Teramind, ela está se posicionando como uma ferramenta ali que vai ser essencial para o líder de RH, para os gestores aí que estão analisando a produtividade dos seus funcionários. Ela vai se tornar uma ferramenta essencial, né, mandatória ali, para poder ajudar a empresa a cumprir as novas diretrizes da NR1, que é a norma do Ministério do Trabalho, que agora exige o monitoramento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Né? Aqui eu coloquei um trecho para você da lei para vocês, né, com a fonte ali, depois a gente deve encaminhar essa apresentação para vocês. A atualização dessa norma ela aconteceu em meados de 2024, né, com limite de adequação para 2025. Mas esse limite ele foi postergado para 2026, se eu não me engano, para o mês de março. Né? E essa atualização ela vai trazer a necessidade da medição dos estressores organizacionais, como carga excessiva de trabalho, burnout, assédio moral, sexual, né, e discriminação através da ferramenta de trabalho. Né? Então, aquelas situações, por exemplo, que a gente já viu muitas vezes nas empresas, funcionário que trabalha demais e é reconhecido de menos, o funcionário que trabalha de menos e é reconhecido de mais, os funcionários ali, situações que o funcionário está em burnout, está em excesso de carga de trabalho, tudo isso pode ter aqui logs que são completamente auditáveis, com gravação de tela, para você poder comprovar essas situações. Né? Então, aqui a gente vai poder fazer o mapeamento disso e, a partir das regras, prevenir, né, essas situações com a Teramind, e isso vai ajudar a sua empresa, né, além de cumprir a NR1, que já é uma lei, né, que vai começar a aplicar multas no começo do ano que vem. Agora, o Brasil ele tem aqui um marco recente, né, na história do Ministério do Trabalho, que é a criação do certificado de empresa promotora da saúde mental. E isso é realmente ali um divisor de águas. Né? Até pouco tempo atrás, as empresas falavam muito de saúde mental nas campanhas pontuais, né? Mas agora vai ter ali uma régua clara, uma referência legal e social, né, que vai diferenciar quais são as empresas que falam das empresas que fazem. Né? E isso significa que, tendo um selo desse, em pouco tempo, tanto os colaboradores quanto os candidatos vão começar a olhar para esse selo como eles olham para aquela certificação Great Place to Work. Né? Vai ser um diferencial competitivo para a sua empresa. Né? Todo mundo que está se colocando no mercado de trabalho ali, se tem a opção de trabalhar numa empresa que tem esse selo, vai querer porque sabe que ali vai ter um tratamento ético, vai ter respeito, né? E vai ter todas as ferramentas de segurança para evitar que essa pessoa sofra assédio, né, sofra discriminação, e para que ela possa desenvolver ali o melhor dela durante o período que ela está trabalhando ali. Então, como que a Teramind vai apoiar, né, na gestão desses riscos psicossociais? A Teramind vai ajudar identificando esses fatores de risco, né, e aplicando essas regras aderentes para a atualização da NR1. E como que a gente vai poder fazer isso? Primeiro de tudo, né, a gente vai entrar no ponto mais sensível, né, desse assunto, que é o monitoramento.
sempre surge aquela pergunta se não é um monitoramento invasivo. E a resposta é sempre depende de como ele é feito, né? A legislação ela vai funcionar ali exatamente como a legislação da plaquinha sorria, você está sendo filmado. Para você poder utilizar aquela informação, para você poder, para ela ter qualquer respaldo jurídico, a pessoa ela tem que ser informada que ela está sendo monitorada, né? Como que as empresas têm feito isso? Seja no contrato de trabalho, você pode adicionar ali uma cláusula que fala a utilização do endpoint poderá ser monitorada para verificação da qualidade do serviço prestado ou ou para vazamento desculpa, ou contra vazamento de dados confidenciais e propriedade intelectual da empresa. Isso daí pode ser uma cláusula, um aditivo ali no contrato de trabalho da pessoa. Isso também pode ser adicionado no termo de responsabilidade que você recebe quando o funcionário recebe ali um notebook ou uma máquina da empresa, aquele termo que fala o que acontece se a máquina for perdida, quebrada ou extraviada, você também coloca ali essa mesma cláusula. Agora, para empresas que são mais abertas em relação ao monitoramento, como por exemplo instituições financeiras, tem empresas que colocam diretamente no login do Windows. No momento que a pessoa digitou ali o usuário e senha, a próxima tela que aparece não é o desktop, é um pop-up ali com a política inteira e a pessoa só vai para o desktop se ela der ok ali. Dessa forma, todo dia ela está consentindo, né, que ela sabe que a máquina ali está sendo monitorada, né? Então, a legislação ela prevê que toda a informação que está contida ali no endpoint é da sua organização e é de responsabilidade da mesma. Logo, esse monitoramento é permitido desde que seja feito ali com uma forma ética e responsável, né? Porque se esse monitoramento for simplesmente punitivo, né, ele vai se tornar vigilância, né? Mas se for um monitoramento ético e transparente, ele vai se tornar proteção. O objetivo aqui não é punir o colaborador por um clique errado, né, ou por coisas que ele tenha feito por acidente, mas é entender os contextos que geram risco de compliance ou de segurança ali para sua empresa. É como ter uma câmera de segurança realmente na empresa. Ela não está ali para ficar acusando todo mundo. Ela está ali para proteger, para ajudar a garantir a proteção, né? E uma outra coisa é, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre a cultura do silêncio, né? Aqueles problemas de assédio moral, assédio sexual, sobrecarga, aqueles conflitos que vão ficando escondidos dentro da empresa, né, até o momento que ele explode, né. E a gente tem aqui perfis de monitoramento que vão proporcionar aqui um monitoramento completo, ético, transparente, né, que vai justamente ajudar a quebrar esse silêncio, né. Ele não serve para vigiar cada clique, mas para identificar ali interações tóxicas e esses padrões de estresse que podem gerar risco. Isso daqui vai ajudar, vai dar ao compliance a chance, né, tanto ao RH quanto ao compliance, de agir antes que seja tarde demais. Seguindo, um outro ponto muito importante, né, é a avaliação contínua do ambiente de trabalho, né, voltando naquela parte, tempo trabalhado, né, burnout, sobrecarga. Com esse monitoramento constante da TerraMind, o RH e o compliance vão deixar de atuar também de forma reativa, apagando incêndio ali. E eles vão passar a atuar de uma maneira mais preventiva, muito mais orientada ali pelos dados. Isso significa mais segurança para os colaboradores, que vão perceber que a empresa é um espaço que valoriza a sua saúde mental, né? Mais confiança da liderança, né? Porque está tomando decisões ali estratégicas, né? E objetivas em cima de dados coletados da própria força de trabalho, né? E, além disso, os relatórios, né, que nós temos são relatórios claros, são evidências concretas que vão fortalecer também a credibilidade do RH e do pessoal de compliance diante ali da alta gestão. Esses setores, né, com a TerraMind vai ajudar eles a passarem a ser vistos não mais como um back-office, um apoio administrativo, né, mas como protagonistas ali, né, da construção de uma cultura de cuidado, né, de ética e de produtividade sustentável, né. Resumindo assim, a avaliação contínua desse ambiente, ela vai transformar o RH e o compliance nos guardiões ali, né, do bem-estar da organização e também vai se tornar uma peça-chave ali para a competitividade da sua empresa.
E como que a gente vai fazer isso? Também com evidências, né, de ações e conformidades. A gente vai trazer aqui relatórios, né, com logs na ponta dos dedos, seja sobre as atividades dos funcionários, seja sobre as atividades ali dos administradores e dos gestores que acessam aqui a nossa plataforma, né. E isso vai proporcionar ali uma auditoria completa e aderente à lei de proteção de dados. Léo, gostaria só de complementar um pouco sobre isso que você está falando, que é algo que eu sempre costumo falar ali quando a gente está em reunião com o cliente, mas quando a gente fala nesse tipo de monitoramento, a gente não está falando em vigiar as pessoas, né? A gente está falando ali de uma certa maturidade organizacional. Então, é um processo que ele é ético, ele é transparente e ele é bem comunicado. Então, ele deixa de ser ali uma ferramenta de controle e passa a ser uma ferramenta ali de cuidado. Então, no fundo, o objetivo acaba sendo não é punir ninguém por nenhum tipo de erro, ou talvez ali um clique equivocado, né? O objetivo é dar visibilidade ali para que os outros setores, né, o RH, às vezes o setor ali de compliance, entendam o que está gerando tal risco, né, o que está causando estresse, de onde estão surgindo qualquer tipo de conflito, né, que normalmente ficariam ali escondidos, e que só aparecem quando viram um problema sério, né? Então, é um monitoramento ético, que não quebra ali a confiança, muito pelo contrário, ele reforça, né, a confiança. Sim. Então, ele protege tanto a empresa quanto as pessoas, né? Permite ali decisões mais justas e cria também um ambiente onde o diálogo acaba sendo mais possível, porque os dados eles trazem mais clareza. Então, no fim, ele não é sobre vigiar, né? É sobre cuidar, proteger e tomar decisões e agir antes que seja tarde demais. Então, é importante que isso fique bem claro, né? Qual é o principal intuito da ferramenta, que não é vigiar, e sim prevenir ali de qualquer risco. Exato. A gente tem, assim, uma percepção, né? Muitas pessoas a gente vê quando a gente está apresentando a ferramenta, a pessoa fala assim, nossa, mas vai olhar o meu WhatsApp, né? A gente tem também uma mudança de cultura na empresa, né? Porque em primeiro lugar, tudo que acontece dentro do endpoint da empresa é de responsabilidade da empresa. Se o funcionário baixou é, coisa pirata, se o funcionário teve uma comunicação de assédio moral, assédio sexual, tudo isso vai ali, né, terminar na empresa. O segundo ponto é coloque informação pessoal na máquina do trabalho quem quer. A pessoa escolhe fazer isso, né? Então, é, se você está utilizando a sua máquina do trabalho só para o trabalho, só com as ferramentas do trabalho, o TerraMind ele vai te ajudar ali até a ter um registro do seu trabalho, né? Eu sou funcionário da TerraMind hoje, eu tenho aqui o meu agente, ele fica rodando aqui todo dia. Para mim, ele se torna uma segurança, né? Não tem ninguém que vai chegar para mim e falar, olha, você não está trabalhando a quantidade de horas necessárias, você está ficando muito ocioso, a gente não está vendo atividade na sua máquina. Aqui eu tenho tudo registrado. Ela se torna também uma segurança para mim como funcionário. Então, aqui, a TerraMind, como que ela vai, né, apoiar, né, nessa gestão dos riscos, né, psicossociais dentro da empresa, né? Ela vai trazer esse monitoramento ético e transparente, a análise de comportamento em tempo real com alarmes e com ações ali proativas na máquina, a identificação de padrões de estresse e de risco, né, detecção de interações tóxicas e a geração de relatórios objetivos para o pessoal de RH e para o pessoal de compliance. Porém, para a gente, né, a TerraMind é uma ferramenta que ela engloba ali, né, para nós, o ambiente de trabalho tem três assuntos que estão muito entrelaçados, que é a produtividade, o compliance e a proteção contra vazamento de dados. Então, como a gente tem ali com visibilidade total sobre o que está acontecendo ali no endpoint, a gente também tem como aplicar regras de segurança ali para evitar algumas situações, né? Então, o TerraMind ele também consegue prevenir o vazamento de dados através do framework de segurança Mitre Attack. E com esse framework de segurança, vai ser possível a gente prevenir o usuário de se tornar administrador da máquina, executar scripts ali, usar ferramentas de mapeamento de ativos e de compartilhamento de rede,
tentar evadir as defesas, que é desligar, tanto encontrar quanto tentar desligar o antivírus, o firewall ou o próprio Teramind, né? E também de compartilhar informações confidenciais por USB, impressora, tanto física quanto PDF, mensagem de e-mail, mensagem instantânea, drive de nuvem ou repositório de código. E com as regras que a gente já tem ali, o Teramind nesses 10 anos acumulou quase 400 regras e políticas que você pode utilizar na nossa plataforma. A gente vai analisar ali o dado em movimento e aplicar bloqueios automáticos em qualquer ponto do ciclo de vida da informação para evitar vazamentos, né? Então, seguindo aqui, é, esse daqui é o ponto que a gente queria chegar, né? O Teramind vai ajudar o RH e o compliance, né, a deixar de ser um coadjuvante ali na estratégia da empresa para virar um protagonista, né? E quem mais vai ter o papel de zelar pelo ambiente humano da empresa? É só o pessoal de RH e compliance, né? Só que agora com tecnologia, com dados e com muito mais autoridade estratégica, né? E aqui, nas considerações finais, né, eu queria deixar uma reflexão, né? A gente tem visto que o futuro do trabalho, da produtividade, né, parece estar muito relacionado à inteligência artificial hoje em dia, mas não é somente isso, né? Não é só inteligência artificial, não é só automação, não é novos modelos de negócio, né? É também sobre como a gente vai cuidar das pessoas no meio disso tudo. E se a gente não cuidar desses riscos psicossociais, as outras estratégias vão fracassar, né? Mas se a gente cuidar, a gente vai ter empresas mais humanas, né, mais produtivas e muito mais sustentáveis. E é nesse cenário que a Teramind vai tornar o RH e o setor de compliance ali uma liderança, né, que vai guiar esse caminho aí para a empresa também. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação sobre compliance. Queria passar para vocês também mais algumas informações. A Teramind, ela está aqui no Brasil, já tem alguns anos. Nós temos aqui presença local com o setor de suporte, setor comercial. Então, a gente tem aqui atendimento de suporte em português no horário comercial. Temos também a nossa parceira aqui, nossa parceria, que pode prover a Teramind aqui também serviços para a nossa solução. A Teramind, ela tem, para aprender a mexer no Teramind, quando a sua empresa adquire a nossa ferramenta, nós temos o Teramind Academy, onde a gente vai ter ali todas as certificações gratuitas para os seus funcionários que vão operar o Teramind no dia a dia, seja em compliance, produtividade ou proteção contra vazamento de dados. Certificações gratuitas levam de meia hora até 2 horas, então o funcionário está pronto para operar o Teramind. E a Teramind também tem um teste gratuito, que você pode fazer por 7 dias, instalando o Teramind ali em até 800 máquinas, e com isso você consegue gerar ali um relatório bem robusto, né, que pode pegar diversos casos de uso que você queira testar, para poder ver o retorno sobre investimento já acontecendo ali, como que seria o retorno do investimento acontecendo no POC. Né? A gente pegou, como eu mostrei ali, durante o POC a gente pegou situações onde a empresa estava tendo prejuízos ali, né, financeiros. Né? Então, a Teramind, ela tem esse POC gratuito, façam esse teste, conheçam a nossa ferramenta, vocês vão ver que é a ferramenta que melhor se posiciona, né, para ajudar você a medir realmente a produtividade. A gente diferencia o que é movimento só de mouse e teclado do que é produtividade real, com aplicações e websites que são produtivos ou improdutivos ali por grupos ou por funcionários, né? Testem o Teramind para vocês conhecerem a capacidade total da nossa ferramenta. Tá? E agora, esses minutinhos finais, eu abro aqui para as suas perguntas, caso tenha. Enquanto o pessoal vai mandando aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu também deixei aqui os meus contatos no chat, então quem tiver interesse, se eu tiver alguma dúvida, alguma questão que queira tratar depois, pode me chamar aí no WhatsApp, pode mandar um e-mail, tá bom? Fico à disposição aí também. Tá? Tarde.
Sim, ela tem função do DLP ali. A TerraMind ela vem em 3 pacotes básicos. A gente tem o Starter, que ele vai dar visibilidade sobre as aplicações e websites que são visitados, a tela do funcionário com a gravação da tela e a tela ao vivo, né? Temos também o pacote intermediário, que é o UAM, que ele vai dar a visibilidade total da estação, todas as atividades, todos os e-mails, mensagens instantâneas, né? Visibilidade completa e as regras de compliance. E também temos o pacote DLP. Ele vai trazer todas as funções dos pacotes anteriores, mais essa camada de proteção contra vazamento de dados do framework Mitre Attack. Completa. Sim, sim, exatamente. Exatamente esses recursos. Então a gente tem a visibilidade, o e-mail, a gente pode criar regras ali. A ideia é que a gente consegue, principalmente nas comunicações, a gente consegue identificar o que é tráfego pessoal, o que é tráfego corporativo e, através das regras, travar ali no uso corporativo, né? Então, a gente consegue especificar que só pode mandar e-mail a partir do e-mail da empresa e você pode especificar para quais domínios, com ou sem anexo, com ou sem informações confidenciais. Mesma coisa para as mensagens instantâneas e para todas as movimentações de arquivo na máquina. A gente detecta cópia, limpar as propriedades, download, upload, né, todas essas interações a gente vai detectar para evitar o vazamento por USB, impressora, mensagem instantânea, mensagem de e-mail, drive de nuvem e repositório de código. Boa tarde, William. Então, ele vai fazer a análise dos e-mails, independente se é aplicação, né, ou se é webmail. Ele vai capturar os e-mails. Não, nos arquivos que estão lá, não. Se você vai ter, se você tem acesso àquele, é local, é para o endpoint. Então, se o e-mail está trafegando ali no endpoint, seja ele na aplicação ou no webmail, a gente consegue impedir o envio daquele e-mail com informação confidencial, por exemplo. Tá? Agora, num SharePoint, a gente não consegue controlar as ações dentro do SharePoint. Se ele pode apagar, deletar. O que eu vou controlar é se ele pode ou não baixar do SharePoint para a máquina dele, por exemplo. Então, o que na nuvem a gente não consegue agir. A gente vai agir ali somente no endpoint. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, acho que é isso então, Léo. Ah, pode falar. Claro. Sim, a gente consegue ali evitar vazamento do código, por exemplo. A gente tem regras contra compartilhamento de conteúdo que vão analisar ali C, Java, Ruby, Python, tem um monte de linguagens, né? O que a gente vai fazer é impedir, por exemplo, o compartilhamento indevido, seja pelo clipboard, seja por e-mail. Não entendi. Ter um código que mande para fora. Se você colocar nas listas compartilhadas esse comando, toda vez que ele usar esse comando, a gente vai pegar. E aí você pode gerar tanto um alerta quanto fechar a aplicação que a pessoa está utilizando ali, por exemplo.
detectou que ela usou aquelas linhas de comando específica, fecha a aplicação ou bloqueia a máquina. Isso, ele tem que colocar ali nas listas compartilhadas para o Teramind saber em cima do que ele vai agir. Então, acredito que estou vendo que não tem mais perguntas. A gente fica à disposição. Podem enviar, caso vocês queiram, enviar suas dúvidas para a Teramind, para a Isabela. A gente fica à disposição para dar demonstrações sobre o Teramind, falar mais sobre os testes também. E a gente se vê no próximo Tech Day. Obrigada, Leonardo. Pessoal, ali no chat também tem o formulário para vocês preencherem e pegarem o certificado, né, que a gente emite aí pela participação. E qualquer dúvida é isso, nós da DCERV estamos à disposição, podem contar conosco. Obrigada novamente, Léo, excelente apresentação e até a próxima. Obrigado. Obrigado, gente. Um ótimo dia.